Bem, para entrevistar a Lígia Fagundes Telles, nós convidamos essa noite o escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão. O escritor José Castelo, cronista do jornal O Estado de São Paulo. A escritora Ana Miranda, autora de Boca do Inferno e A Última Quimera. Ana, muito obrigado pela sua presença. O jornalista Jorge Skosteg, que é meu antecessor aqui no Roda Viva e que foi companheiro nosso aqui do Roda Viva, importantíssimo nessa trajetória de 10 anos do programa. O jornalista Rinaldo Gama, editor do Caderno de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles. E o jornalista Claudinei Ferreira, do programa Certas Palavras, da rádio CBN. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Você pode enviar as suas perguntas aqui para Lígia Fagundes Telles pelo telefone 252-6525. 252-6525. Se você preferir enviá-las pelo fax, use o número 874-3454. Repetindo para você, 874-3454. Boa noite, Lígia. Boa noite. Lígia, eu gostaria de abrir esse programa e aproveitar pelo fato de ser uma feliz coincidência. Essa semana nós estamos tendo em São Paulo uma série de homenagens ao Paulo Emílio Salles Gomes, que, se vivo estivesse, estaria completando 80 anos esse ano. Você que foi companheira dele por um longo período, 15 anos, me parece, poderia dizer alguma coisa sobre essas homenagens, alguma coisa sobre o Paulo Emílio, que eu acho que seriam oportunas? Martínez, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que esse vídeo, na arte, que eu vi assim como se fosse uma outra pessoa, é curioso. Eu fiquei olhando com muita curiosidade para mim mesma, mas era uma outra pessoa, era uma personagem, não sou mais eu. É curioso isto, mas é mesmo, aconteceu isto. Então eu gostaria de lembrar que esse Narrarte, esse documentário que foi apresentado aqui, o editor é Ricardo Miranda e o meu filho, Gofredo Telles Neto. E a produção é de Paloma Rocha, a filha de Glauber Rocha. Portanto, olha, o Ricardo, Gofredo, Paloma, os créditos estão devidamente dados, faltaram ser mencionados, mas estão aí devidamente dados. Agora você me perguntou sobre Paulo Emílio. Carlos Augusto Calil, um querido discípulo de Paulo Emílio, foi quem teve a ideia, professor na ECA, Escola de Comunicações e Artes, da USP, foi quem teve a ideia de fazer essa homenagem ao Paulo Emílio, que morreu em 77. Então, ele morreu antes dos 60 anos, ele faria agora 80 anos, né? Então, eu abri essa semana, lá na USP, fazendo um depoimento sobre Paulo Emílio, uma das pessoas mais extraordinárias desse país, e que, como sempre acontece num país como o nosso, terceiro mundo e tão colonizado, as verdadeiras personalidades, as grandes inteligências, são afastadas, digamos, elas ficam um pouco fora de foco. Então é muito bom que de vez em quando essas personalidades sejam sacudidas e trazidas ao público para que o público nunca soube da existência dessas pessoas, saibam, olha, este homem existiu. Ele fundou a Cinemateca Brasileira. Ele morou durante cerca de 20 anos em Paris e lá aprendeu com o diretor Langlois da Cinémathèque Française toda a estrutura da Cinemateca Francesa e trouxe para o Brasil e criou aqui este luxo para um terceiro mundo, que é uma Cinemateca Brasileira que tem no momento cerca de 50 mil filmes. Toda a obra dos grandes cineastas brasileiros e também estrangeiros, né? Então, Humberto Mauro, Glauber Rocha, está tudo na Cinemateca. Fundada a Cinemateca esta pelo Paulo Emílio. Fundou ele, Paulo Emílio, escolas de cinema por todo o Brasil. Foi o primeiro doutor em cinema no Brasil. E eu brincava, agora, Paulo Emílio, você precisa ter um anel. Todo doutor tem um anel. Ele disse, vamos ver uma cor, de que pedra combinaria com a minha tez. Então, justamente foi assessor de Antônio Cândido na USP, na teoria, que é professor de literatura, foi ele assessor dentro do cinema.
era uma pessoa extraordinária, autor de um livro que fez muito sucesso na Alemanha. Curiosamente, a ficção do Paulo Emílio fez muito sucesso na Alemanha. 3 Mulheres de 3 P's. Foi o último livro que ele escreveu, e ele me dizia, mas como é bom fazer ficção. Por que você não me disse que é uma delícia fazer ficção? E ele transpirava, fazia muito calor, nós estávamos em Águas de São Pedro, um calor, ventilador, eu escrevendo justamente As Meninas. Eu estava escrevendo meu romance As Meninas, e ele fazendo o livro dele, 3 Mulheres, 3 P's. E ele dizia, ser ficcionista é muito mais interessante do que ensaísta. Por que você não me avisou? Tá bom. Inácio, você queria fazer uma pergunta? Lígia, você é das poucas pessoas, ou dos poucos escritores, que além de escrever maravilhosamente, fala maravilhosamente. Que é essa sua paixão pela palavra. Antes da minha pergunta, que é muito rápida, eu quero contar um pequeno caso que talvez você se lembre. Nós estávamos em Colônia fazendo uma leitura e a tradução era simultânea, não era aquela tradução consecutiva. Então usavam os alemães todos com o seu áudio e você falava. E como sempre acontece, você passa, a partir de um certo momento, a delirar. E você delirou. Eu sou delirante. E acontece que o sistema de som pifou, porque também na Alemanha as coisas não são perfeitas. O sistema de som pifou e os alemães ficaram te ouvindo. E você transbordava e cada vez mais excitada, cada vez mais cheia de imaginação, falando, até que te avisaram que o sistema de som tinha pifado. Mas você olhou e aí os alemães mandaram que você continuasse. E você continuou a falar em português, eles não entendiam nada e no final levantaram e aplaudiram de pé. Não sei se você lembra isso. Eu conto esse caso porque para que você fale um pouco dessa coisa da paixão pela palavra. Quer dizer, essa paixão é tão grande que chega um momento em que você pode falar em português para uma plateia em alemão e eles entendem, e isso transmite aquilo que você quer falar, essa paixão transborda de você. Inácio Loyola Brandão, meu companheiro das Alemanhas, nos perdemos e nos achamos em Berlim, né? Essa paixão pela palavra é comum. Você também, Inácio. Você também é um apaixonado pela palavra. Esta nossa... Isso é muito bonito, viu, da nossa parte, porque acontece que sem paixão, mesmo com competência, sem amor, mesmo com competência, você não consegue dar conta do seu ofício. Está certo? Então, essa luta com a palavra, que falava nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, lutar com a palavra é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã, nosso poeta Drummond. Esta luta com a palavra, que exige também a luta com as pessoas. Eu prefiro, ultimamente, lutar mais com as palavras do que com as pessoas. As pessoas estão mais difíceis. Olha que palavra é difícil para lutar, você sabe disso. Lutar com a palavra é difícil. As pessoas estão mais difíceis ainda. Eu diria lidar com as palavras, lidar com as pessoas. Então, essa paixão que você também tem, que é comum, nossa, querido Inácio Loyola Brandão, é uma paixão que eu acho que é aquela coisa do Machado de Assis, esta é a glória que fica, eleva e consola, enfim, eu acho que a frase é mais ou menos, esta é a glória que fica, eleva e consola. Então, esta glória que nós temos, que é tão pobre num país pobre como o nosso, mas que é justamente uma alegria, que é a vocação. Pronto, eu respondo dizendo, nós temos vocação. Isto sem a menor soberba, sem a menor arrogância. O Inácio, não há nenhuma arrogância em se dizer isto agora. Eu, quando era muito jovem, e eu comecei muito jovem, eu estava na faculdade de Direito, publiquei meu primeiro livro lá, livro esse que eu cortei das minhas obras, porque eu era muito imatura, aquelas coisas. Então, esta paixão, que é tão antiga, é a vocação. Eu tinha vergonha de dizer que eu tinha vocação, porque eu achava que a vocação exigia sucesso. Com o passar do tempo é que eu percebi, não tem nada a ver com sucesso. A palavra vocação
ela é pura, ela é nítida, ela é isolada, não tem nada a ver com sucesso. Eu achava que vocação, a minha vocação é escrever, eu achava que havia uma certa arrogância nisso. Não, nenhuma arrogância. Inclusive, grandes, extraordinários escritores não tiveram o menor sucesso. Tá certo? E são muito depois da morte, descobertos, reconhecidos. Não implica no sucesso. A vocação, que é o chamado, vocare, do latim, que eu acho lindo, é o chamado. Nós somos chamados e cumprimos. Eu estou falando com você porque a sua paixão também é a mesma. Então são dois apaixonados, modéstia à parte, pela palavra, sem exigir desta vocação o sucesso, que aliás, o vem ou não vem, não tem importância nenhuma. Cumprimos a nossa tarefa. Lígia, por que está cada vez mais difícil lidar com as pessoas? Quem está perguntando? Não vai. Não, é dificílimo. Porque as pessoas, porque o planeta está enfermo, esse planeta aqui, né? O nosso planeta, o nosso país principalmente, é um planeta enfermo. Então, está difícil lidar, sim, com as pessoas, porque as pessoas... Há um medo, para começar, um medo que se espalhou no mundo, um medo físico, um medo universal. Né? Este medo faz com que as pessoas fiquem mais complicadas, embrulhadas, se você quiser uma expressão diferente, embrulhadas. Esse embrulhamento das pessoas faz com que, para desembrulhá-las, é mais complicado. Eu também teria que me desembrulhar, me dar a elas essa doação e essa recepção humana entre os seres. Eu estou achando mais difícil. Eu estou notando o seguinte, quando eu converso com as pessoas, principalmente pessoas que eu conheço pouco, que eu conheço mal, eu fico cheia de dedos, eu tomo muito mais cuidado. Elas estão, sim, mais difíceis. Ô, Lígia, agora, como é que fica então escrever nesse mundo? Porque quando você escreve, o livro vai para as livrarias, você escreve para essas pessoas também. Eu acho que até quando você está escrevendo, não sei se você imagina um pouco isso, você está escrevendo para essas pessoas que são difíceis de se lidar. Como é que então muda o jeito de escrever? Quer dizer, há 20 anos era mais fácil, porque lidar com as pessoas era mais fácil? Não há mudança nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, eu continuo escrevendo com o mesmo amor, com a mesma compaixão, e eu creio que o escritor tem que ter, sim, a emoção, a compaixão. Conversando com meu filho, Gofredo Teles Neto, ele gosta muito de separar as palavras. Ele separou compaixão. Essa compaixão com que eu escrevo é a compaixão, entende? Que eu tenho pelo outro, a vontade, sabendo como está difícil este mundo e sabendo que a minha palavra é a única forma de atingir o meu próximo, a única forma, né? É a única forma. Então, eu procuro fazer com que essa palavra seja como uma espécie de ponte que se estende para o próximo e eu, através dessa ponte, eu digo, vem, até onde eu estou. Se eu puder ajudar o meu próximo, veja bem, no seu sofrimento, no seu medo, na sua luta, que é a minha luta também, e que é o meu medo, e que também é o meu sofrimento, se eu puder ajudar o outro com esta palavra, missão cumprida. Quando a morte olhar nos meus olhos e disser vamos, eu digo estou pronto, eu fiz o que eu pude. É um fardo grande demais para o escritor? Não é um trabalho grande demais para o escritor? Você sabe que não considero um trabalho grande, assim, no sentido grande, não. É, inclusive... Nem pesado? Tem um peso, mas se você ama o seu trabalho, e aí eu não gosto de dar definições, mas há uma definição que é muito boa, que vocação é a felicidade. Olha que lindo, hein? O Ana, Miranda e os escritores aqui presentes. São todos escritores. Bom, estou rodeado de escritores. Então, vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Pronto, paixão. Então, se eu estou exercendo esse ofício dificílimo, pesado, seja o que for, eu estou feliz, porque eu estou
como diz os jogadores de futebol, suando a camisa, dando o melhor de mim mesmo. Eles dizem muito isso, né? Eu dei o melhor de mim mesmo. Então, eu estou fazendo também isso. Ô, Lígia, você falou do medo dos outros, mas eu já li também entrevistas suas, inclusive na pesquisa que foi oferecida pelo programa, em que você fala muito do medo como algo essencial para a própria criação. Quer dizer, escrever é um pouco lutar contra o medo. No teu caso pessoal, contra que medos você luta quando escreve? Querido José Castelo, você que entrevista tanto e tão bem os escritores, você sabe que esse medo existe em nós todos, que é um medo universal, é um medo físico, é um medo. Mas de quê? Mas que temos... É indefinido. É medo da morte. Do escuro. Da nossa própria fragilidade. Nós somos frágeis. Voltando ao poeta que eu amo tanto, Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era frágil? Nós somos muito frágeis. Eu sou frágil, você é frágil, somos todos frágeis. Então, este medo existe dentro da nossa condição, nascemos com ele e tentamos, aí sim, com coragem, reduzir, pelo menos, reduzir. Esse gesto que eu faço, está me faltando a palavra, apoucar, fazer desaparecer mesmo este medo. Você sabe que quando o polvo no mar, ele se sente perseguido, certo tipo de polvo, ele destila, ele solta uma tinta negra. Eu acho bonito isso, né? Que ele solta a tinta negra para não ser visto, para fugir. E no meio daquela água fica escura, o polvo, desaparecer dos seus caçadores. Nós não temos tinta para destilar, entende? Nós estamos transparentes. Nós temos que ser transparentes para poder nos vermos. Eu tenho que ver você. Porque eu sou escritora, eu tenho que saber de você. Eu não tenho tinta nenhuma para fugir de você ou para justamente fazer com que você também suma, nos proteja. Nós não temos proteção. Não. Então, é este medo ao qual eu me refiro, porque tem pessoas arrogantes, eu não tenho medo. Eu tenho medo, sim, mas é preciso vencer esse medo através... Por exemplo, eu acredito em Deus. Pronto. Talvez seja uma resposta. Eu acredito em Deus. Então, eu peço a Deus muitas vezes, e muitas vezes eu entrego nas mãos dele a minha fragilidade. Porque me abandonasse, sabias que eu era Deus, sabias que eu era frágil. Pois é, esta fragilidade eu entrego nas mãos de Deus, e eu quero que ele me ampare e me ajude na minha luta. Nessa luta, que é uma luta dura, porque nós estamos num mundo bastante duro. Nós não podemos nos iludir, Castelo, nem você se ilude, você sabe que é uma luta duríssima. É uma guerra. Você se levanta, principalmente mulher. Agora a coisa está melhor. Mas antes, nós, as mulheres, tínhamos que matar 5, 6 leões, vocês menos. Sorte. Agora a coisa está mais equilibrada. Lígia, a senhora tem dito muitas vezes que prefere ser amada do que compreendida, né, no universo diante dos leitores. Portanto, seria mais interessante ter esse reconhecimento aqui e agora, enquanto a senhora está viva, do que na posteridade. Eu queria saber se isso destoa com esse empenho da escritora de fazer o melhor, de ser perfeccionista como a senhora é. Isso, de algum modo, vislumbra uma sobrevivência dos seus livros para além da sua morte. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa dualidade, a vontade de ser reconhecida, de ser amada, e até nem compreendida, mas amada agora no presente, e esse esforço de perfeccionismo para ficar, né, para que os seus livros não caiam no chamado mar morto, né, não desapareçam. Rinaldo, minha irmã, essa pergunta me remonta àquela que fez o Inácio de Loyola Brandão, a Alemanha.
foi lá que justamente eu disse isto. Eu não quero ser, eu não faço questão de ser compreendida. O escritor não precisa ser compreendido, não é? Hein, Ana, os escritores, cadê os ficcionistas aqui presentes? Ficcionista, bom. Televisão é um pouco ficção também. Não, ficção, pois é. Não, porque a compreensão é muito difícil. Muitas vezes, uma palavra, um sentido que você quer dar, e você também é ambíguo, às vezes. O escritor tem essa ambiguidade. O escritor, ele contorna, ele também não abre muito jogo, ele joga, o leitor fica um cúmplice, fica um conivente. É como um criminoso que vai cometer o seu crime e precisa, então, de toda aquela circunstância que ajuda, que vai ajudá-lo a fazer a coisa o mais perfeitamente possível, né? Então, e na Alemanha, eu dizia que eu disse essa frase, eu acho que também nesse Narrarte, nesse documentário do meu filho e do Ricardo Miranda, eu acho que eu disse isso também. Eu não quero ser compreendida, eu não faço questão. O amor me parece importante. O amor, o amor. A palavra eu acho que ele substituiu. O amor, se um texto meu interessa, e a Ana Miranda e o Inácio de Loyola sabem disto, e aquele extraordinário biógrafo ali, que escreve biografias tão sobre tamanhos apaixonados, que é o Castelo, os paixões todas, Vinícius de Moraes. Eu acho que Vinícius também pensava isso. Se não me engano, ele disse isso um dia. Olha, Liginha, ele me chamava de Liginha. Liginha, que me importa que não sei o que e tal? Eu quero o amor, aquele amor que ele falava, aquele amor carioca. Amor. Então, esse amor seria esse interesse pelo meu texto. Porque nós estamos, você me disse justamente, nós estamos num país onde os leitores, a faixa dos leitores, não é aquela faixa ideal, é uma faixa bastante... No Nordeste, se não me engano, os jornalistas, os técnicos aqui presentes dessas estatísticas deslumbrantes que fazem às vezes, se não me engano, no Nordeste, a faixa de analfabetos dos estados do Nordeste, do Norte, 46% na população. É muito grande. Então, os poucos leitores que vão a uma livraria, que compram o seu livro, o que você quer deles? É simplesmente que eles têm interesse por você e, de vez em quando, esta é a glória. Que Machado de Assis, talvez, não tivesse pensado nela, mas eu penso nela. Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola. Tinha uma honra que eu tinha esquecido. Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola. Às vezes eu estou comprando laranja, comprando alcachofra, e vem uma pessoa e bate no meu ombro e diz: gostei do seu livro. Ah, pronto. Ana, por favor. Ô, Lígia, você falou de 3 coisas que são muito importantes, assim, como temas da sua vida, de suas preocupações. Você falou no amor, você falou na paixão e você falou no medo. Mas tem um outro tema que eu percebo que é sempre uma preocupação sua e que eu encontro nos momentos mais inusitados, como, por exemplo, quando você fez o seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, que é um discurso belíssimo. Você começa falando sobre um professor de química que vai fazer uma experiência com os alunos, com vocês, né? E ele tem os vidros com os líquidos e diz: esse líquido aqui é azul e ele vai se transformar num líquido vermelho. E ele faz as mágicas, os produtos químicos e tal, e o líquido se transforma num líquido amarelo e não azul, como ele estava esperando. E ele fala sobre o imprevisto que existe no mundo, na vida. E isso, surpreendentemente, no seu discurso de posse, que é uma coisa muito importante, que se espera que seja uma coisa síntese, né, da sua pessoa e das suas preocupações, é um introito, é uma introdução a você falar sobre a loucura. Então eu queria saber o que significa para você a loucura. Porque eu sinto que você não tem medo da loucura, como se a loucura fosse um descanso, uma dádiva de Deus.
É curioso isto, Ana Miranda, você lembrar isto. O meu primeiro romance, no meu primeiro romance, Ciranda de Pedra, que eu escrevi em 53, foi publicado em 54, há uma personagem importante que é a mãe da menina, da Virgínia. Ela é louca. A temática me persegue de um certo modo. Você como ficcionista, Inácio também, os ficcionistas aqui presentes e tal, sabem perfeitamente que há temas que vão até o fim. Às vezes até usam máscaras. São temas que às vezes mascaram, para não ficarem repetitivos. Mas você levanta a máscara, está lá o tema, é aquele. Então a loucura, o acaso, o imprevisto, esses são temas que me apaixonam demais. Justamente nesse livro Ciranda de Pedra, há uma louca lá, ela vê nascer raízes das mãos. Então, me fascina, assim, a loucura. Eu estava lendo outro dia, hein, o Castelo, uma entrevista que você fez com o Cardoso Pires, que o Cardoso Pires teria tido um desastre qualquer, vascular e tal, e ele ficou, durante algum tempo, sem memória, hein? Tá certo? Sem sentimento, sem emoção. sentimento. Eu diria melhor, sem emoção. Hein? Sem memória, sem emoção. Você sabe que quando eu li, eu fiquei parada nesse trecho dessa entrevista e pensando, seria um certo fascínio de ficar um tempo, quanto, não sei, sem memória, desaparece tudo. Entra a minha empregada e tal, qual é o seu nome? Não sei. Semanal. O cachorro vem, te beija, ou, no caso o gato, vocês viram que apareceu um gato lá no Narrarte. Eu tenho paixão por gatos e cachorros, os bichos da minha preferência. Então, entra o cachorro, vem te beijar, e você olha para ele e diz, meu Deus, eu preciso chamá-lo, mas eu não sei o nome dele. Bonito isso. E o sentimento também, não é? A emoção também desapareceria. Não é uma paz, que não é morte, porque você está vivo. Não seria uma trégua. Você sabe disso, porque você entrevistou o Cardoso Pires, que viveu essa espécie que não é loucura, porque ele não estava louco, mas era considerado um anormal. Estava fora de todo o contexto do cotidiano, do ser normal, do ser comum, do ser diário. Ele ficou fora. Lígia, o nosso telespectador lá de Salvador, o Suênio Campos de Lucena. Eu gosto dele. Nós nos correspondemos. Está aqui na nossa nova fichinha do Roda Viva de 10 anos, está muito bonitinha. É um jovem. Diz o seguinte, tempos atrás, Mário de Andrade te fez uma pergunta e eu gostaria de repeti-la hoje. Você prefere ser bonita ou inteligente? Lindo, Suênio. Ele é tão jovem. Só um jovem que faz uma coisa dessas para mim. Eu era muito jovem quando o Mário de Andrade me fez essa pergunta. Nós fomos tomar um chá na confeitaria Vienense, violinos. Vocês imaginam uma confeitaria com violinos, os garçons de smoking, finíssimos. Eu tomando um chá com o Mário de Andrade. Aí ele fez essa pergunta. Mas eu era jovem, bonita, e eu queria ser mais inteligente do que... Porque era uma coisa... Aí o preconceito, hein? Aquela escritora que é jovem e bonita deve sofrer esse preconceito que eu sofri na carne. Hein? Um negócio assim, que eu era bonitinha e tal. Então, eu queria que me respeitassem. Sim. E não respeitavam, porque vinham com o negócio de beleza, eu ficava uma fúria, tá entendendo? Porque eu dizia, eu estou escrevendo tão bem, e vocês não estão falando no meu texto, estão falando na minha cara. Isso me deixava muito infeliz e eu me sentia perseguida. Agora o Suênio me faz essa pergunta. Suênio, só você mesmo, tão jovem, tão delicado, poderia fazer essa pergunta hoje. Imagina, você continua Lígia, bonita e inteligente. Tempos atrás, teve um poeta que se atirou num vulcão. Isso foi um ato de loucura
Esse teu fascínio pela loucura tem alguma relação com esse ato desse poeta, que é parente seu? Silva Jardim. Silva Jardim. Foi um lutador e tal, pela República e tal. A minha mãe era Silva Jardim. E quando meu pai ficava irritado com ela, meu pai Durval Fagundes, ele dizia: Zazita, não venha com as jardinadas. Jardinadas é loucura. Ele dizia, porque esse Silva Jardim, segundo a história, ele teria afundado, porque ele era muito ousado. Foi o guia atrás dele, doutor italiano e tal, Vesúvio. Foi Vesúvio. Então, ia atrás, não, cuidado, tal. E, de repente, ele desapareceu. Foi engolido. É raríssimo alguém sumir. Ele era poeta também, proclamador, enfim, um lutador pela República. Então, na história, ele era tido aquilo como um acidente. Mas muita gente achava que ele foi assassinado. Agora, quando eu era menininha, eu não sabia matemática, eu então tinha notas medonhas, então ainda não sei até hoje, os números para mim são misteriosíssimos, até hoje. Eles me desafiam com uma arrogância antiquíssima. Então, eu como não sabia aritmética, não sabia tabuada, não sabia nada, então a minha professora dava notas baixas e um dia eu disse, mas o meu tio caiu dentro de um vulcão. Menina mentirosa. Aí eu disse, não estou. Aí eu comecei a chorar. É verdade. Aí eu contei em casa, em prantos, a minha mãe, então, se vestiu para me defender. Minha mãe era uma defensora, se vestiu e tal, foi lá no grupo escolar, na escola, e disse, a senhora chamou minha filha de mentirosa. Silva Jardim caiu dentro do vulcão. Era meu parente. Ô, Lígia, você está falando de loucura, a Ana Miranda lembrou uma outra expressão, uma outra palavra também que é grata a você, que é a coisa do imprevisto, do acaso. Mas eu quero saber se isso tudo se reflete quando você senta na frente da máquina e começa a escrever. Você é uma ditadora dos seus personagens, você é autoritária com eles, ou eles têm liberdade? Olha, que pergunta. Pois é, você sabe que há uma mistura nisto, porque o escritor, os ficcionistas, dão liberdade à personagem até um certo ponto. Mas acontece que a personagem, como nós mesmos, a personagem cria força, vida própria. Ela monta no cavalo e quer tomar os seus destinos, sua direção. E é bonito isto. Sartre, Jean-Paul Sartre, tinha implicância pelos escritores que condenavam as personagens a um destino. Né? Então, ele dizia, não, a personagem é viva como nós mesmos. Então, a personagem tem que ter uma vontade, às vezes, e muitas vezes a personagem, durante o texto, em que ela está sendo formada, que ela está sendo criada, no próprio ato da criação, a personagem adquire uma vida. E você quer segurar, ela vai embora. Mas quando você começa um livro, tal personagem, ele é assim até o fim, quer dizer, ela faz loucuras no meio, ou não? Você não tem a ideia? Mudanças. Sim, Claudinei, há certas mudanças. A personagem, muitas vezes, mas em coisas menores. Hein? Ficcionistas, em coisas menores. Ficcionistas presentes, em coisas menores. No principal, eu decido. Não tem loucura? Tem loucura também. Isso é uma minha loucura. decisão pode ser Isso já é uma loucura. Mas acontece, Claudinei, que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Né? Quando eu escrevi meu romance As Meninas, que é um livro que foi escrito no período da censura, no período do golpe militar. Em 1973, publiquei o romance em 74. Em 77, eu estava indo, com janeiro de 77, um parênteses,
esse ato me deixa muito feliz eu ter feito isso. Em 77, em janeiro, com Nélida Pinhon, com o Jefferson de Barros e com o Silva, hein? Hélio Silva, de historiador, fomos para Brasília, tomamos o avião, lá fomos levar o manifesto dos 1000. Manifesto, foi o primeiro manifesto importante da sociedade civil brasileira, contra a censura. Aquele lá, censuradíssimo, certo? Foi por causa do Zero e do Rubem e do Zé Louzeiro, o Pronto, manifesto. Zé Louzeiro, os livros censurados, peças teatrais censurados, a música. Tinha até uma censura na imprensa. Não gostavam que falasse que os padres abandonavam a batina. Tinha uma coisa assim qualquer, que não podia dizer. Segundos casamentos também, eram contra os segundos casamentos. Eu quero dizer, a mulher ou o homem tal abandonava o casamento primeiro e ia morar com Antônio, com Pedro, com Joana, enfim, não interessa, uma nova união. Não gostavam que fosse essa notícia divulgada. Não, era uma loucura. Então nós tomamos um avião, fomos para Brasília, levar esse manifesto para o ministro Armando Falcão, no Palácio da Justiça. Ele não nos recebeu, mas a imprensa estava lá. Foi a glória. Era uma estratégia. Era uma estratégia. Então, a imprensa deu maior destaque a esse manifesto, que eu me lembro, a primeira assinatura, Claudinei, do manifesto era do Antônio Cândido, Prudente de Moraes Neto, Oscar Niemeyer, Jorge Amado, e aí vinha do Sérgio Buarque de Holanda, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio Almeida Prado. Aí lá fomos nós, gloriosos, levar o tal manifesto dos 1000 assinaturas contra a censura. Lígia. Foi uma coisa lindíssima. Mas por que eu estou falando nesse manifesto? Você estava falando das meninas. Você tinha acabado de publicar as meninas. Pois pronto. Eu faço umas digressões, mas vocês me ajudam a voltar ao tronco. Grande Sertão, Veredas. Então eu vou para as minhas veredas e vocês me ajudam. Bom, justamente nesta época, que foi 73, eu escrevi As Meninas, que eu considero um livro completamente contundente dentro daquela pasmaceira em que estava, no momento, grande parte, certo, Loyola Brandão, da literatura brasileira, das artes. Lígia, você ficou satisfeita com o filme? Você gostou do filme, da adaptação feita para o cinema? Eu gostei, sim, é um filme delicado e digno. Você sabe, Matinas, o escritor não pode exigir que, num cinema como o nosso, que não tem uma estrutura como o glorioso cinema do primeiro mundo, nós estamos no terceiro mundo, nós não podemos fazer exigências maiores aos adaptadores, aos diretores. Eles fazem o que podem dentro das estruturas nossas, que são modestíssimas. Então, este filme é digno, sim, muito delicado. As 3 jovens que fazem as 3 meninas do meu romance As Meninas, as 3 atrizes, foram premiadas. 2 vezes foram premiadas no exterior. Então, está certo. O livro, talvez, eu que sou autor, eu gostaria de fundamentar. O ficcionista quer fundamentar as suas personagens, ele quer interferir, mas eu nunca interfiro, eu nunca interferi. Não. A televisão, como o cinema, é uma máquina de fazer doidos. Você não pode entrar nela. Agora, o filme é melhor do que o melhor filme americano? Como é? O filme é melhor do que qualquer melhor filme americano? Eu repito, sim, Paulo Emílio Salles Gomes. Um filme brasileiro, por pior que seja, é melhor que qualquer filme do primeiro mundo. Mas, ao mesmo tempo, você foi muito condescendente com o filme na sua descrição. Não existe condescendência. Nós temos que compreender que nós estamos num país tão maravilhoso, está certo, e tão miserável. Nós temos que compreender que nós não temos esta força econômica,
essa coisa assim de... Nós somos, então, seres aqui lutando justamente para mostrar a nossa face, que é uma face dolorida, assim, difícil, mas que é a face que nós temos. Então, essa vontade de luta que existe em todo o leque das artes brasileiras, das artes no Brasil, esta vontade de mostrar esta face nossa, com todos os defeitos, sim, com todos as fragilidades, mas essa vontade de não ser colonizado, não mostrar um cinema colonizado, e nós nunca fomos tão colonizados como agora, meu querido, você sabe disso. Colonizados, essa vontade heróica de lutar para mostrar o melhor, sim, também do cinema, e por isso que Paulo Emílio dizia, eu perdi tempo vendo o cinema do mundo, eu devia estar no meu país. Ele tinha uma certa tristeza de ter perdido tempo, tanto 15, 20 anos no exterior. Quando ele voltou para cá, ele se entregou completamente ao Brasil, país mestiço, paupérrimo, com tantas deficiências e, repito, tão miserável e tão maravilhoso. Lígia. Você está compreendendo? É esta a luta. Por isso a provocação. A provocação. Lígia, na nossa pesquisa sobre você, que o programa que o Jaime prepara tão bem para cada programa, com tanto carinho, eu li uma entrevista que a outra grande escritora, Clarice Lispector, fez com você. Primeiro fiquei imaginando que a imprensa já teve colaboradores melhor no Brasil. Quisera eu participar de um jornal que tivesse uma figura como Clarice Lispector fazendo entrevistas. Mas eu fiquei, me desculpe até... Foi mandado embora. Foi mandado embora. Bom, pois é, olha aí, a imprensa é a mesma, continua a mesma. Mas porque não era cronista. Me desculpe um pouco a indiscrição, mas eu fiquei curioso na introdução ela diz o seguinte: as nossas conversas, entre ela e você, são francas e as mais variadas. Ora se fala em livros, ora se fala sobre maquilagem e moda. Não temos preconceitos. Às vezes se fala em homens. O que vocês falavam sobre os homens? E por que só às vezes? Ai, Clarice. Bom, o negócio é o seguinte, eu tive pouco, engraçado, eu não tive muito contato com a Clarice, mas os contatos que tivemos foram muito profundos, muito, sabe, uma coisa assim, eu admirava muito, ela também gostava do meu trabalho, então conversávamos principalmente numa viagem que fizemos à Colômbia. Nós fomos a Cali, um congresso de la nueva narrativa, aqueles congressos que a gente fui milhares de vezes com o Loyola, com Ana Miranda, aqueles congressos. Então, em Cali, congresso de la nueva narrativa americana e tal. Lá estava eu com Clarice, estava o Vargas Llosa, jovem, lindíssimo, ainda não era essa glória que é hoje, essa coisa toda. Estávamos lá e um dia íamos lá nas sessões, aquela coisa. Então a Clarice me disse, ela tinha aquela fala ótima, ucraniana, era uma fala assim, ô Lígia, está muito chato aí dentro, vamos sair. Então nós saímos, fomos para o bar. Ficamos conversando horas, enquanto lá dentro, que a palavra, não sei o quê e tal. Que ela disse, essa gente é muito calcite. Eles interpretam a gente de uma maneira que eu não entendo. Então, ficava conversando. E aí, então, falamos muito sobre justamente os problemas, as dificuldades, a discriminação, porque eu sou da geração de Clarice Lispector. Ela lançou o livro dela, Perto do Coração Selvagem, e eu estava lançando... Ciranda de Pedra. Então, Érico Veríssimo era nosso amigo comum e falava muito dela nas cartas que ele escrevia. Ela morava no exterior, ela estava casada com um diplomata. E ele falava muito nela e também falava em mim. Então, quando ela me conheceu, ela disse,
eu tenho um ciúme de você porque eu acho que o Érico gosta de nós duas igual. Então, ela era uma pessoa assim. Então, nós ficamos nesse dia, por exemplo, falamos sobre o homem, sobre os homens, as coisas. Ela dizia, ó Lígia, essa frase eu gostava tanto, que ela, às vezes eu digo para mim mesma, ó Lígia, desanuvia a testa e põe um vestido branco. A testa está desanuviada, o vestido branco. Mas, enfim, e quando nós saímos, então, do bar, estávamos saindo todos da sala, suados, nervosos e tal. Nós felicíssimas. Ela disse, olha a cara deles e olha a cara nossa. Tínhamos tomado nossos martins. Rinaldo. Aproveitando que a senhora falou da Clarice, gostaria que a senhora colocasse um pouco aqui a questão da literatura feminina. A senhora diz que não acredita numa literatura, vamos dizer, feminina. Não é nem feminista, feminina de uma maneira geral, que isso não tem muita importância. Eu queria saber se a senhora já foi acusada de escrever como homem ou se a literatura, na sua opinião, é de algum modo, as artes de algum modo são assexuadas. Quer dizer, qualquer livro poderia ter sido escrito por qualquer homem. Rinaldo, ótimo, que agora eu posso te contar então o seguinte. Eu era estudante de Direito, uma jovem estudante de Direito de Boina, com os livrinhos e tal, e completamente discriminada. Até parece que eu estou falando na idade da pedra lascada. Não. Estava na 40 e poucos, né? Eu lançando meu livrinho de contos para vir na faculdade, eu sentia discriminação, que esta aqui não sentiu mais, porque esta veio muito depois. Então, esta discriminação fez com que, quando eu publicasse o livro, eu ficasse felicíssima, porque um cronista escreveu o seguinte, esta menina é estranha, ela escreve feito um homem barbado. Eu fiquei na maior felicidade. Porque esse era o maior elogio, escrever com um homem. Você está compreendendo? Porque a mulher, as meninas, as moças que escreviam na época, pois é, até parece que eu estou falando na Idade Média, mas justamente eram discriminadas. Era considerada a literatura separada, assim, né? Com aquele poço separando a literatura masculina, que era sempre muito superior e tal, e a literatura feita pelas moças. Ô, Lígia. Então, só terminando. Isto, hoje, você me pergunta hoje, não, a literatura feminina evidentemente tem, e olhando aqui para Ana Miranda, que escreveu um romance tão belo, que se chama, o último romance chama-se Desmundo, e o Boca de Inferno, excelentes livros, só para citar dois, eu fico pensando o seguinte, não existe literatura, eu não faço distinção hoje de literatura feminina e literatura, não há esse divisor de águas e literatura masculina. A divisão de águas está em relação à qualidade, está certo, Ana? Há escritores que escrevem bem e escritoras que escrevem bem. Escritores que escrevem mal e escritoras que escrevem mal. A divisão é quanto à qualidade. E existe sim, a literatura escrita pela mulher tem certas características. Dentro da nossa condição mesmo, há um subjetivismo talvez, Ana, maior, na literatura escrita por mulheres. Mas isto vem da tradição da mulher, uma tradição que eu tento explicar isso num livro meu, a Disciplina do Amor, justamente na tradição da mulher que começou a escrever as minhas tiazinhas, aquelas tias lá longe, que escreviam, começaram a escrever os seus poemas, as tias avós, bisavós, os seus textos, naqueles cadernos do dia a dia, onde elas punham o preço da cebola, da batata, de vez em quando vinha um pensamento. A minha mãe mesmo, tinha um livro, um diário, onde ela escrevia os seus pensamentos. E um dia ela disse, sabe, filha, você sabe que não é bonito uma mulher casada? Olha, minha mãe, parece que eu estou falando exatamente, não é bonito uma mulher casada
começar a escrever coisas, pensamentos, devaneios, porque eu me lembro que o papai, o pai dela, dizia que mulher casada, quando começa a escrever essas coisas, só pode ser bandalheira. Essa palavra bandalheira é uma expressão bastante antiga, mas muito boa na época. Só pode escrever bandalheira, pode ser bandalheira. Mulher casada não tem que escrever nada, suas confissões. Isso fica para as mocinhas nos seus diários. Então, Ana, eu vejo nesses diários de capas acetinadas, com pombinhas, coraçõezinhos pintados, eu vejo o início, justamente, dessa literatura intimista, subjetiva. Eu conversei sobre isso com Clarice nesse encontro nosso lá longe, entende? Eu conversei. Seria a fonte primária das mulheres tentando se dizer, tentando se explicar, tentando se desembrulhar. A mulher é mais embrulhada do que o homem. Ô, Não sei se Lígia, as mulheres aqui Lígia, eu queria... A mulher é mais embrulhada do que o homem, foi mais porque ela embrulhada foi sempre. obrigada a ser embrulhada, mais embrulhada. A mulher, eu não preciso lembrar vocês que a mulher passou no Brasil, dentro do espartilho lusitano, a mulher passou um tempo enorme calada. Ela não tinha o direito à palavra, ela não tinha direito às artes. Uma George Sand, na França, teve que se vestir de homem e fumar charutos para mostrar que ela era inteligente, importante, como os homens. Porque aqui no Brasil, a mulher calada e quieta sai, vai para a cozinha fazer doce, fazer goiabada. Aí, então, tanto é que eu chamo sem ironia. Sem ironia. Eu via minha mãe fazendo aquela goiabada no tacho de cobre, e eu dizia, então, essa expressão que eu acho boa, mulher goiabada. A mulher fazendo goiabada no tacho. Agora, Lígia. Mulher goiabada. Sem ironia nenhuma. Mamãe tocava Chopin. Mamãe quis ser cantora, tinha uma voz linda, ela me disse. Mas o pai, enfim, a família, achava que aquilo não era uma profissão de uma moça fina da sociedade. Cantora. Então ela casou-se. Olha aqui, eu nasci, tudo bem. Mas ela foi frustrada na sua primeira vocação, que seria de ser cantora e depois pianista, que ela também quis ser pianista. Então ela foi fazer doce de goiabada. Como é que você vê hoje, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, um movimento que nasceu dentro do feminismo, mas que hoje faz críticas ao feminismo, dizendo que o feminismo foi para um caminho tão radical que esqueceu as diferenças entre o feminino e o masculino que haveriam em última instância, enfim, toda essa, cujo nome mais conhecido é a Camille Paglia, mas há outras autoras americanas trabalhando com isso. Como é que você vê esse momento da mulher? Eu não gosto muito desse grupo que lidera esse movimento, viu? Eu acho mulheres muito pernósticas, muito tentando ser originais. Original é aquele que anda com um pé para frente e outro para trás. Então, a vontade de se mostrar, de uma vontade exibicionista, eu não gosto disso, está entendendo? Não. Eu acho que a mulher, e agora eu quero citar um pensador importantíssimo do nosso século, que é Norberto Bobbio, né? Um grande pensador, um jurista, que diz que a revolução não feminista com essas histerias, com essas coisas que não me agradam, né? Essas coisas, essas agressões. Não. Norberto Bobbio considera a revolução não feminista, a revolução da mulher, das mais importantes revoluções do século XX. Da mulher. Ô, Lígia, Ana aqui presente, e esta modestamente também que participou desse movimento. Lígia, eu queria só insistir um pouquinho mais nesse tema, talvez discordando um pouco de você, quando você diz que hoje a Ana, enfim, é uma geração que já não tem mais tantos problemas. Eu queria lembrar aqui 3 casos de mulheres escritoras. Hilda Hilst. Eu acho que é uma grande escritora, sua amiga, muito desprezada pela crítica, publica seus livros numa editora mínima, que é a Massal Ono. Nélida Pinhon, traduzida em todo o mundo, recebe o prêmio Juan Rulfo, e aqui no Brasil há um silêncio a respeito da obra da Nélida Pinhon, a verdade é essa. Adélia Prado, uma grande poeta
mas tratada muito mais pelo folclore, a mulher católica que mora no interior de Minas, que escreve seus poemas em cima do fogão, e a obra, tirando o que Fernanda Montenegro fez ao levar a obra dela para o teatro, em geral tratada como uma coisa, no fundo, menor, coisa de mulher. Será que o quadro ainda não permanece um pouco mesmo? A Ana quer Posso complementar. completar Claro. essa lista aí? Quando Boca do Inferno foi publicado, também disseram... Quando Boca do Inferno, meu primeiro romance, foi publicado, que é um livro escrito de uma maneira tradicional, da literatura, né, universal, e é um livro muito muscular, né, um livro de muita ação, tá, um livro vigoroso. Também disseram que esse livro tinha sido escrito por um homem. Até deram o nome do homem. Agora, eu não sei bem o que o José Castelo disse que discorda, não. Eu não disse nada em relação Mas é à melhor hoje em dia do que no discriminação, tempo dela. a No seu tempo era discriminação muito pior. em relação às mulheres escritoras. Por quê? Não desapareceu. Sim. Eu estou de acordo Então com eu entendi você. errado. Você entendeu? Não. Eu entendi direito. Eu disse... Aquelas líderes lá do primeiro mundo que vêm com umas coisas. Não. No Brasil a coisa completamente muda, porque existe sim um silêncio. E não só, aí não vamos entrar só em relação, não vamos falar só em relação às mulheres que escrevem, e muito bem no Brasil, como a minha querida amiga Hilda Hilst, minha querida amiga Nélida Pinhon, são queridíssimas amigas e que escrevem. E você acabou de dar esse exemplo tão importante, com um livro tão importante, o seu, Gregório de Matos. Eu tenho paixão por Gregório de Matos. Isso foi um só, né? É? Foi apenas um comentário, Sim, quer dizer, não é mas uma escuta, regra geral. existe ainda essa... Mas existe isso, viu, Castelo? Não só em relação às mulheres, aos escritores também. Será que eu estou certa? Porque nós estamos num país... Eu disse isso aí há pouco, o número de analfabetos e de miseráveis. Porque além da faixa imensa de analfabetismo dentro do Brasil, quer dizer, aqueles que não podem nos ler, há aqueles que não podem comprar, que sabem ler, mas não podem comprar o livro porque não tem dinheiro. Eu ofereço livros. Você não pode, você também deve fazer a mesma coisa. A Hilda também, porque eu sei disso. Aliás, falando na Hilda, outro dia eu conversei com ela por telefone e ela me disse: "Ô Liginha, vem para cá, que já chegou, nós precisamos começar a bordar, que chegamos a maturidade." Porque nós combinamos que quando chegarmos à maturidade tem outra palavra que começa com V. A gente evita. Quando chegarmos à maturidade, disse a Hilda, vamos bordar nossas almofadas. Então, outro dia eu conversei com ela, ela disse: "Liginha, está na hora de você pegar seus bastidores, pegar sua malinha e vir." Mas, enfim, essa discriminação, esta ausência de um respaldo, de uma resposta maior de um público atento à boa literatura, não existe só em relação às mulheres, minha querida. O Inácio Loyola sabe disso. Essa resposta também abrange, essa não resposta também abrange os homens que estão escrevendo bem no Brasil. O Carlos Drummond de Andrade... Mas, Lígia, Era prestígio. O Carlos dizia... o Carlos Drummond... o artista... Isso também eu conversei, viu, Castelo? Eu também conversei sobre isso com a Hilda Hilst. O escritor no Brasil fica bom, fica maravilhoso depois da morte, a necrofilia. É a necrofilia. A Clarice, quando estávamos lá, ninguém ligava para a Clarice, ninguém ligava para nada. Estávamos lá em Cali, voltávamos, ela se queixava nas cartas, o silêncio, tudo isso. Ela morreu? A necrofilia é a vontade de exaltar um morto, porque o morto não... Acho que só pode ser isso. O morto não está mais competindo. Lígia, agora mas o Caio Fernando Abreu, né? Agora é todo Pronto. culto. Inácio, você deu um exemplo. Pronto, Caio Fernando Abreu. O meu querido amigo Caio, eu conversava com ele quase diariamente, por telefone. Primeiro, quando ele morava aqui em São Paulo, e ele me visitava, ia tomar chá comigo, ou então eu ia à parte onde ele morava, tomávamos chá, conversávamos tão lindamente. Depois ele foi
para morrer em Porto Alegre, então era por telefone que falávamos. Ele cultivava rosas. Então, morreu? Ah, por quê que não fizeram as louvações enquanto ele estava vivo? Ah, pelo amor de Deus, deixa eu só lembrar agora, viu, Castelo, isso aí você precisa lembrar nas suas entrevistas. Eu acho que é de Tomás Antônio Gonzaga. As glórias que vêm tarde, já vêm frias. Ah, que bonito isto. Ah, e aquela mulher linda, Marilyn Monroe, quando ela estava um dia lá no camarim, veio o maquiador e disse, não, agora não e tal. E ela disse, não, venha me maquiar agora enquanto eu estou quente. Que bonito isto. As glórias que vêm tarde, Tomás Antônio Gonzaga. As glórias que vêm tarde, já vêm frias. As louvações, meus queridos, tem que vir enquanto a gente tem ouvidos para ouvir, Agora, olhos Lígia, para ver. Me permita introduzir aqui uma questão relativa a essa, mas também não vivemos um momento que melhor se remunera os escritores no Brasil? Por exemplo, saem notícias em jornais, essa coisa toda, sobre, pela primeira vez eu vejo, de alguns anos para cá, editoras disputando autores, pagando uma taxa, enfim, uma luva para escritores mudarem de editora. Não que isso oculte a outra realidade que você falou, mas também simultaneamente não estaria acontecendo alguma coisa diferente nessa área no Brasil? Eu estou perguntando porque eu não participo desse mundo, Bom, mas eu conversava muito a esse respeito com meu queridíssimo amigo, filho do Graciliano Ramos, Ricardo Ramos, nosso amado amigo, conversávamos muito a respeito. É preciso, exatamente, Matinas, precisamos não ser pessimistas ao ponto de, não, houve realmente uma, digamos, evolução nesse sentido. Não, nós precisamos dizer a verdade, e esta é a verdade. Os nossos livros estão sendo mais, apesar de tudo, estão sendo mais vendidos, as editoras estão mais atentas à divulgação e tudo isso. Mas é pouco ainda. Você consegue viver da literatura? Não, viver não, da literatura não. Eu sou uma senhora procuradora do Estado aposentada do IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Mas você teve esse objetivo alguma vez, viver? Sabia que isso era impossível? Que beleza, Claudinei. Que bonitinho que você perguntou isso, eu vou responder. Quando justamente eu fui ser procuradora do Estado, eu estava sabendo muito bem. Tu não me enganas, mundo, eu não engano a ti. Eu estava sabendo muito bem que eu não ia viver de literatura. Não dá. Dá para viver de literatura? Não dá. Né? Eu pergunto aos ausentes, presentes, dá para viver. Alguns autores têm conseguido. Né? Alguns autores. Se você perguntar para o Paulo Jorge Coelho, Amado. vai dizer Jorge que dá para Amado, viver muito bem. O querido amigo Jorge Amado, que eu gosto muito dele, eu não sei se eu citei Jorge Amado naquela lista dos 1000 do manifesto contra a censura. Sim? Citei, pois é. Jorge Amado vive da literatura. Ele é uma sorte, é uma maravilha isso, quando você aperta o botão certo e vem. Agora, no meu caso, eu sei e tal, a senhora lá, quando eu estava comprando alcachofra, ai como eu amo a senhora e tal. Porém, não dá para viver, viu? A vida, Claudinei, ficou um artigo de luxo no Brasil. A vida é um artigo de luxo. É cara a vida aqui. Lígia. Hã? E o Paulo Coelho? O que você acha do Paulo Coelho? Você já leu o Paulo Coelho? Você já leu? Eu conversei com a Hilda justamente sobre isso, sorte é dele. Mas ele apertou o botão certo. Tá certo. Mas você já leu o botão que ele apertou? Não interessa, a minha opinião sobre ele, interessa é que ele está fazendo o caminho dele. Tudo bem, tá certo. Você não acha que uma deve haver o menor ressentimento. Tá certo, Loyola Brandão, e tá certo. Claro. Menor ressentimento Tem a diante vertente daqueles dele. que conseguiram. Eu repito, apertaram o botão certo e veio naquelas maquininhas, e veio aquela dinheirama. Você já tem uma opinião sobre o Paulo Coelho, é isso? Não consegui ainda essa maravilha. Talvez, negando a morte, talvez a palavra, procura justamente a palavra escrita
procura a negação da morte. Talvez na morte, rios de dinheiro. Não vejo muito isso não, viu? Mas em todo caso, talvez. Lígia, você falou 2 vezes da sua mãe, mas não falou do seu pai, que sempre está presente nas suas entrevistas. Falou-se de risco, de imprevistos, etc. Isso está muito ligado à vida do seu pai. Está. Isso influenciou muito você nessa questão do risco, do imprevisto? Meu pai era um homem extraordinário, um sonhador. Olha o sonho. Eu olhei para a Ana, porque nós falamos há pouco sobre isso, o sonho. Meu pai era um sonhador, ele era um jogador, principalmente. Eu herdei do meu pai essa inaptidão para o poder político e para o poder econômico. Eu não tenho nenhuma aptidão para o poder, nem político, nem econômico. Você está compreendendo? Meu pai também não tinha. Essa incompetência para o poder econômico e político, meu pai não tinha, eu também não tenho. Meu pai era um jogador. Ele jogava com fichas, isso eu digo sempre, ele jogava com fichas. Roleta. Era um jogador. Eu jogo, Com as palavras. nós jogamos com a palavra. Então, é uma forma de jogo. Meu pai me levava para Santos, Hotel Parque Balneário, onde havia lá roleta. Ele achava que eu, sei, talvez pudesse dar sorte, tal. Às vezes eu dava sorte realmente. Eu ia e tal, eu dormia, me davam uns sorvetes lindos em taças de prata, eu dormia lá na sala. Eu não sei como é que eu podia entrar naquela sala de jogo, mas eu entrava e eu ficava vendo meu pai, mãos brancas, bonitas, enormes, um homem enorme, fumava charutos, né? Fumava charutos. Então ele com as fichas, vinha aquela pá, puxava tudo. Aí ele dizia, hoje nós perdemos, mas amanhã a gente ganha. Então, esse risco é que é um risco bonito da vida. É arriscar, é o risco da profissão, da vida. Por falar em pai, o seu filho Gofredo ligou aqui e está fazendo uma pergunta para você. O Gofredo? Acabou de ligar e diz o seguinte, você fala em paixão, paixão, paixão. O que existe entre o pai e o chão? Olha aí, eu não estou dizendo. Ele conversou hoje comigo sobre compaixão. Ele cortou a palavra compaixão. A compaixão que o escritor deve ter no coração e a compaixão. A paixão com que o escritor escreve. E agora você. O pai fez, e o chão. O pai, você veja, ele faz os trocadilhos. O pai, pois as palavras, eu acho que ele tem também essa paixão pela palavra, ele é um descobridor da palavra, ele gosta de desmascarar a palavra, porque as palavras às vezes são mascaradas. E ele escreve muito bem, viu, filho? Você escreve muito bem também. É um elogio de mãe, mas é suspeito, mas é verdadeiro. Mas é justamente essa vontade de pegar a palavra e desembrulhar essa palavra, como o escritor faz com as suas personagens. E como eu mesma faço comigo mesma, tentando desembrulhar, Matinas, as personagens, de um certo modo, eu estou me desembrulhando. Lá do Rio Grande do Sul, o Moacir Sclia manda um abraço e pergunta, você acha que a política marcou a literatura da nossa geração? E qual a marca da geração que vem agora? Querido Moacir Sclia, nosso companheiro também, sabe que eu fico muito contente de ter, quer dizer, não há contentamento nisto, é uma destinação, sem condenação. Porque a condenação, aí dizer que nós somos condenados a escrever, aí é uma palavra pesada. Não, é uma alegria mesmo nós termos essa destinação, não condenação, em relação à palavra. Porque os meus maiores amigos, meus mais amados amigos, eu fiz justamente nesse círculo mais ou menos hermético. São os meus amigos que lutam com a palavra e que têm essa crença, essa fé, esse amor. E justamente o Moacir é também esse lutador. Estivemos há pouco tempo em Aix-en-Provence, num congresso de escritores, o Moacir lá estava, e também estivemos em outros congressos. Esses encontros no mundo são muito agradáveis, porque justamente se faz com que
nós nos sintamos solidários, nós nos sintamos amorosos um do outro. Mas voltando à pergunta. Ele pergunta que se a política marcou a geração de vocês e Sem qual seria a dúvida. característica da nova geração, se você vê alguma Sem característica. dúvida, sem dúvida. Marcou muito, Moacir, a nossa geração, somos da mesma geração, né? Marcou muito a nossa geração, a política, sem dúvida nenhuma. Nós, a literatura de Moacir Scliar, o texto de Moacir Scliar, como o meu texto, como o texto de Loyola Brandão e de Ana Miranda aqui presente, são textos engajados. São textos de engajamento. Nós estamos engajados. O bom escritor, sem arrogância eu digo isto, o bom escritor está naturalmente engajado na política. Não no sentido de agora eu vou escrever um livro sobre... Não, não. Naturalmente, esta paixão pela política, esta paixão pela justiça, esta paixão pela liberdade, naturalmente, Matinas, esta paixão dentro de nós, e que é tão forte, esta paixão, ela vai para as personagens, ela vai para o texto. Nós nos comprometemos, nós somos escritores comprometidos, sim, com a política. Não políticos no sentido da palavra, no sentido pobre da palavra. Eu acabei de dizer que eu nunca tive vocação para o poder político, nem sequer para o poder econômico. Nunca tive cargo nenhum, nunca tive nada. Eu fui uma procuradora de Estado modestíssima, que o meu procurador-chefe dizia, doutora, a gente chamava de doutor, doutora, a senhora disse que, salvo o melhor juízo no seu parecer, fez bem porque tem um juízo melhor que o seu. Eu aceitava. Então, nós estamos naturalmente engajados. Moacir Scliar, engajado. Inácio Loyola Brandão, Ana Miranda. Nós estamos engajados até o fim. É um engajamento natural. Lígia, o Luiz Buffoni, que é daqui da Penha, de São Paulo, nosso amigo e telespectador, diz o seguinte, tem uma fita da década de 50 ou 60, onde tem gravado um comercial do carro Gordini. Esse comercial foi você que apresentou? Não, não. Não foi. Não, isso nunca. Até que eu podia fazer, para ganhar umas dinheirocas que eu sempre fui. Nessa época, faz tempo isso. Eu estava na maior dureza. Eu trabalhava, eu era funcionária pública, colava mais precisamente retratos na Secretaria da Agricultura, colava retratos. E depois saía dali e ia correndo para a faculdade de Direito para assistir às aulas e tudo isso. Eu gostaria, mas eu sempre tive muito cuidado, muito pudor em não misturar. Você está compreendendo? Claro. Eu sabendo da discriminação que havia em relação à mulher, eu tomava todo cuidado para não haver no futuro, e tal. Não, não, não. Eu tomei muito cuidado, não. Eu até que gostaria, teria ganho algum dinheiro. O que você acha de uma escritora, por exemplo, e atriz, como é a Bruna Lombardi, posar nua para uma revista como a Playboy? Olha, pensando um pouco relacionado com essa... Olha, você sabe de uma disse. coisa, nessa altura, você sabe que eu acho que as pessoas devem fazer o que lhes dá prazer. Se ela tem prazer e se ela acha que compensa posar nua, posa nua. Toda a liberdade para os seres. Façam o que quiserem. Agora, acontece o seguinte, evidentemente, há um risco, olha o risco do jogo. Há um risco, talvez, nisso. O risco é que talvez, quando ela houver, ou talvez não, deixa para lá. Olha aqui, eu acho que nós, tão efêmeros que somos, tão efêmeros. Nós temos que ser felizes nessa efemeridade da nossa condição humana. Se ela é feliz posando nua, tudo bem. Se você gosta, se ela gosta, ou mesmo que você não goste, ela está feliz. Cumpra o seu ofício
E pose nu às vezes que quiser, se isso lhe dá prazer. Bom, feliz da literatura brasileira que tem autoras tão bonitas como Ana Miranda, você. Aqui Feliz, mas o feliz dessas autoras com homens tão agradáveis assim. Você falou muito de loucura, das coisas imprevisíveis, mas existe um outro conceito que para você é importante, e é o da disciplina. Por que a disciplina é importante para você? Pronto, Claudinei. A disciplina é importante para mim porque eu acho que o Brasil... Tomar um gole d'água aqui. É muito indisciplinado. Acho que sim. É um mal nosso, é uma coisa assim de bagunça, de desordem, a vontade justamente de quebrar as regras. No trânsito, o trânsito nosso é medonho. Por quê? Indisciplina. Você sabe que eu fiz o curso, outra coisa da qual eu tenho um prazer enorme em me lembrar, além desse manifesto contra a censura que nós levamos lá para o ministro da Justiça, que não nos quis receber, além desse prazer que me deu, dessa alegria que me deu, e orgulho mesmo de participar desse movimento, foi muito bom para mim um curso que eu fiz, curso na Escola Superior de Educação Física. Ali eu aprendi a disciplina. A disciplina. Nós entrávamos, meu querido Claudinei, no inverno, a água da piscina saindo fumaça, tremendo, magrinho, eu era magrinho, tal. Eu estava fazendo o curso pré-jurídico na Faculdade de Direito. Né? Eu estava fazendo pré-jurídico. Tibum na água. A disciplina, horário. Esgrima. Eu esgrimava bem, hein? Ah, sim. Até hoje. Ah, eu esgrimava bem. O meu professor de esgrima dizia, ô menina, apenas você tem um defeito grande. Você deixa o seu coração... Nós tínhamos uma túnica muito bonita, branca, com um coração de feltro vermelho aqui. E ele dizia, você deixa o seu coração descoberto. Olha o coração, olha o coração. Eu acho que esse coração ficou descoberto por toda a vida e ainda continua, entende? Mas usávamos a máscara e aquela vontade da vitória, mas não uma vitória competitiva assim, desagradável, de justamente esta competição que não me agrada, que eu vejo hoje, uma competição agressiva. Não. Eu adorava, por exemplo, a corrida de revezamento. A corrida de revezamento, nós todos éramos vencedores. Era bastão, a passagem do bastão. Eu correndo, atrás de mim já vinha o outro, e eu passava o bastão e ele ia com toda a força. E quando ganhávamos, éramos todos os heróis daquela corrida. Esse sentimento de solidariedade, de amor, eu aprendi, de disciplina, eu aprendi na Escola de Educação Física. Foi muito importante para mim. E na Faculdade de Direito de São Paulo, o sentimento justamente da justiça, da liberdade. Eu aprendi muito na Faculdade de Direito. É curioso como as lições que eu aprendi lá não foram... Engraçado, eu não fui boa procuradora do Estado, eu acabei de dizer isso há pouco. Mas dentro de mim, lá na minha natureza mais profunda, ficaram lições em relação às desigualdades sociais. As desigualdades sociais. Essas lições ficaram tão vivas dentro de mim. E hoje, então, que eu vejo meu país como está, esse país que eu amo tanto e que está numa situação tão dura, tão terrível, eu vejo esse país dessa forma, justamente com a vontade que eu tenho, que é mínima, que é uma palavra, a minha palavra, mas de ajudar, de dar a ele o melhor que eu posso. Aquela coisa, a vontade de colaborar dentro da minha situação que é adversa. Eu sou escritora, mas que é uma situação que de vez em quando me deixa tão feliz, porque de repente vem alguém, bate no meu ombro e diz, olha, eu li o seu livro, que bom. É a história daquele menino, você estava chegando em casa achando que você começou a ouvir uns passos, aquela é mais bonita, do menino. Que você começou a ouvir uns passos, você apertou os passos também. Meu Deus. Essa é bonita. Não, o Claudinei, ele lembrou uma coisa. Eu fui
Eu sou uma pessoa, o escritor é muito solitário, né? Nós somos muito solitários, mas eu sou solitária também, tenho amigos maravilhosos, mas também sou solitário na minha vida. Tenho amigos lindos que eu amo de paixão e tudo isso, porém, o meu cotidiano é um cotidiano só, de solidão. Então, eu fui a um cinema sozinha, como sempre fui a um cinema perto da minha casa, mas a sessão, não sei o que, atrasou, eu acabei vindo muito mais tarde do que eu pensava. Eu vim meia-noite vindo pela Rua da Consolação, que é a rua onde está o edifício onde eu moro, eu vim vindo, olha o medo, aquele medo físico, olha o medo, eu posso ser assaltada. Eu me lembro que eu tinha uma bolsinha, as minhas bolsas são pequenas, botei aqui e de repente eu ouvi uma moto que vinha vindo e que foi travando na sua velocidade. Eu disse, eu estou sendo perseguida. Eu disse, mas que fim triste. Os pensamentos rápidos. Que fim triste levar uma estocada, entendeu? Aqui. E eu estava com pouco dinheiro, eu levei o dinheiro apenas para o cinema e estava com a bolsa, nem sei, levei a bolsa, um chiclete, uma coisa, mas estava sem dinheiro. Inclusive eu não podia dar dinheiro, porque eu estava sem dinheiro, pouquíssimo. E a motocicleta, parecia coisa de cinema, assim, fitas de terror, aquela motocicleta. E eu apressando o passo, e eu percebi que a motocicleta apressou também. Eu disse, bom, agora é o fim. Quando eu atravessei a rua para poder justamente, a Oscar Freire, para entrar no quarteirão do prédio onde eu moro, ele deu uma deslanchada. Aí eu corri alucinadamente, é um pedaço curto, para chegar no prédio onde eu moro. Meia-noite, deserto. Ele acelerou junto comigo. E quando eu estava subindo a escadaria, achando que ele já vi por detrás, para me estocar com uma faca, lá sei com o quê, ele gritou, Lígia Fagundes Telles, eu te amo! Foi embora. E eu vi, era um jovem descabelado, que eu nunca mais, nem usava capacete, que eu nunca mais eu verei, nem... E aí eu entrei em prantos no meu prédio, e o porteiro, muito delicado, o porteiro da noite, aconteceu alguma coisa, ele disse, não aconteceu nada, eu estou tão feliz. Lígia, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de reservar a última pergunta para Ana Miranda. Ana, linda, hein? Você se lembra, Ana? Estivemos olha aí as viagens. Ao menos isso a gente faz, viagens. Estivemos na Suécia, vimos a Rainha Silvia, que foi fotografada. Por você. Brasileira, Rainha Silvia. Vimos a sala onde é entregue o prêmio. Todos os anos são entregues os prêmios. Conversamos com os membros da Academia do Nobel, né? Estivemos lá o Nobel, justamente o Nobel entregue. Que mais? E eu vi a casa de Greta Garbo. As glórias lá da Strindberg, a casa do Strindberg também. A casa do Strindberg também. Também Strindberg. Vimos a pena de ganso com a qual ele escrevia, graciosamente espetada no chapéu de feltro da mulher que ele amou. É uma coisa aquela estátua linda demais. Uma pena de ganso que ele escrevia, ele deu para ela espetou no feltro de chapéu. E uma estátua no meio da rua de uma poetisa que tinha se suicidado e que as pessoas depositavam flores nas mãos da estátua diariamente. A Suécia é linda. Nós precisamos voltar para a Suécia. Mas a rainha não vai. Que eu tenho deixa eu fazer um elogio à rainha. Segundo eu posso verificar no noticiário, é a rainha mais elegante no globo no momento. A rainha brasileira, hein? Rainha Silvia. A mais elegante coroa do mundo neste momento. Lígia, eu queria te fazer uma pergunta, que é a mesma pergunta que você fez para o Borges, que é uma pergunta belíssima. Deixa eu ver se eu enxergo, que eu estou sem óculos aqui. De tudo que o senhor viveu, de alegrias e tristezas, o que é que o senhor levantaria pulsante na mão, mesmo que estivesse naufragando, dizendo, isto foi a verdade? Foi lindo. Esse foi o último encontro que nós tivemos. Ele, praticamente cego, ele me conhecia pela voz.
Porque devido a certas circunstâncias, havia um prêmio e tal que ele recebeu aqui no Brasil, devido a essas circunstâncias, eu tive vários contatos com ele, com Borges, né? Então, quando ele ouvia a minha voz, ele me procurava, porque ele já não estava enxergando. Foi um encontro que nós tivemos até, se não me engano, no Palácio, quando era governador, Franco Montoro, exatamente. Então eu ia embora. Eu olhei para ele, eu sabia que nunca mais eu ia vê-lo. Eu sabia. Então eu segurei na mão dele, ele com a bengala, falei, sou eu, Lígia. Lígia, Lígia. Então eu disse, diga alguma coisa, diga uma coisa de despedida para mim. Diga uma coisa que eu vou me embora, eu não posso mais ficar. Diga alguma coisa. E ele disse, o sonho. O dia em que nós perdermos o sonho, nós estaremos mortos. Lígia, sonhe. Não perca o sonho nunca. Sonhe. E apertava a minha mão, eu saí com os olhos rasos de lágrimas. Algum tempo depois ele morreu. O sonho. Seria então seria o que eu desejaria dizer aqui para os meus amados amigos que foram tão pacientes. Eu sou tão confusa, eu falei muita coisa desalinhavada, vocês costuram os meus fragmentos, mas é isto, eu quero dizer isto, é que o dia que o sonho nos abandonar, nós estaremos tão tristes, vivos, mas tão tristes como se tivéssemos morrido. Lígia, muito obrigado pela sua presença essa noite aqui nesse programa. Eu posso fazer um elogio à TV Cultura? Pois não, por favor. Será sempre bem-vindo. Eu queria dizer que essa é uma TV que justamente se preocupa com a cultura, não com o lazer. Eu quero dizer o lazer simpático e tal, mas é superficial. É o canal que, de fato, afunda em relação, vai até a raiz em relação à cultura. E que nós precisamos disto, Matinas. É disso que o Brasil precisa. É da cultura. Porque, em geral, as televisões pensam que o brasileiro é um ser, enfim, alienado, idiota, vulgar. Não. O brasileiro é sério. Quando você ouve o povo falando em Deus. O povo fala em Deus. O povo é sério. O povo não é da dança da garrafa, que as algumas TVs exibem essa dança de uma vulgaridade atroz. Eu odeio a vulgaridade. E jamais a TV Cultura é vulgar. A TV Cultura é seríssima. Os programas são seríssimos. Eu pediria a vocês que prosseguissem nessa programação, que justamente é uma programação que acredita na inteligência, sim, do povo brasileiro e que acredita na seriedade desse povo. Eu te agradeço duplamente pela sua presença aqui, por essa grande entrevista, e em nome de todos os meus colegas que trabalham aqui na TV Cultura e também em nome dos nossos telespectadores, que certamente apreciaram muito esse programa. Eu gostaria também de agradecer bastante os nossos entrevistadores dessa noite, a participação dos nossos telespectadores, e lembrar a vocês que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, entrevistando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Até lá, um grande abraço e uma boa noite para todos.